Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser, Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? pode ser, Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? pode ser. Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? Pode ser, pode ser. Mais que o podcast, um lugar para você se cuidar por inteiro. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, aqui que é muito mais que um podcast, um lugar onde você pode olhar para você por inteiro. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Tem pessoas que vivem correndo o tempo todo, mas quando para observar, percebe que não chegou em lugar nenhum. Quantas vezes a busca pelo ter, pelo fazer, roubam o nosso ser? Para falar sobre isso, temos uma convidada aqui ilustre, uma mulher que já Ah, viveu várias versões de si mesma. Ela que é cantora, que já serviu na igreja, ela é escritora, profissional do desenvolvimento humano. De quem eu tô falando? Priscila Aline. Priscila, seja muito ah, bem-vinda ao nosso Pode Ser, minha amiga. Como é que ai, você meu tá? Que honra Deus. ter você aqui junto com a Olha, gente. vamos falar, né, a honra é minha, né. Muito obrigada pelo convite, estar aqui nos estúdios da Visão, nesse podcast maravilhoso e trazer um pouquinho, Tiago, do meu conhecimento, da minha jornada, das minhas cicatrizes e falar para vocês: "Calma, tudo tem Tudo solução, vai se encaixar, né, minha tudo vai se amiga? encaixar, Oh, meu basta sabe o Deus. quê? Tá no lugar certo, com as pessoas certas, falando do que é Da necessário". coisa certa. Pri, esse papo você sabe que não é sobre você, Sim, só sobre você. sim. É sobre todo mundo que também está assistindo, que de repente está se sentindo um pouco perdida, perdido no caminho. Você sabe da responsabilidade disso, né? Sim, sim. Sei, estou pronta. Por que eu estou pronta? Porque eu vivi esse processo. Quando a gente fala coisas teóricas, são embasadas, legal. Mas quando a gente traz na pele a transformação e a gente traz essa prova social, a gente fala com propriedade, porque nós passamos. Eu sei exatamente onde você deve estar agora, porque eu passei por isso. Gente, já sentiu o peso da troca que vai ser aqui o Pode Ser de hoje? Então, ó, claro, já vou te convidar para se inscrever aqui no canal do Visão Comunica e, claro, dar o teu like, compartilhar esse vídeo com pessoas, porque o bate-papo de hoje é sobre transformação, é sobre inspiração, é sobre reencontro. Então, se eu fosse você, não perdia, se inscrevia, dava o like e compartilhava com pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Mas, Pri, É verdade. antes de ser essa pessoa que inspira tantas pessoas, tinha uma menina. Quem era ela? Quem era ela? Como Uma ela pessoa. sonhava, como ela se via e onde é que a música entra dentro dessa história? Eita, vamos lá que é história, viu? Vamos embora. Bom, eu era uma menina muito insegura. Uma pessoa, eh, sonhadora demais, mas sem acreditar no sonho, sem acreditar que eu era capaz. Eu até acreditava no sonho, Tiago, mas eu não acreditava que era capaz, né, por algumas inseguranças minhas, que na infância a gente passa muito por isso, a nossa identidade, a primeira identidade, Tiago, ela é formada do 0 aos 6 anos. Sim. E não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa imposta, né, imposta pela família. Então, é muito do que você escuta. Então você imagina, não foi esse o meu caso específico, mas você imagina um menino criativo. Sim. Uma mente criativa, ela tá o tempo todo em movimento, então ela é mais fácil de se distrair. E aí, ao invés de escutar: "Nossa, como você é criativo. Nossa, como você é brilhante. Ô menino, vamos dar um tempo aí? Por favor, volta aqui para a tarefa, que me desatento". Então, essas repetições vão fazendo também a nossa identidade, essa primeira identidade, Sim. né. Então eu era essa pessoa, insegura, mas cheia de sonhos. Minha família é toda de músicos, meu pai foi um grande cantor, ele foi cantor da banda Mel, na Bahia, foi cantor revelação da Bahia, eu falo com orgulho, viu, Tiago? Falo com orgulho, e nós crescemos nesse universo da música. Eu passei 10 anos, eu trabalhava na semana como empresária, e no final de semana eu cantava. Então 10 anos da minha vida foi em palco, cantei Carnatal, fiz programa. Sabe com quem eu cantei? Com quem? Fala pra gente. Com Ivete Sangalo? Com Ivete Sangalo. Ah, já imaginava. Quando ela falou do ritmo, eu já imaginava que era Ivete Cantei com Sangalo. Ivete Sangalo, eu tinha um sonho muito grande de cantar com a Ivete e graças a Deus eu tive esse sonho realizado de pra mostrar para mim que tudo é possível Sim, quando a onde gente você poderia acredita. chegar, né, Pri? Isso. E
Hoje eu tenho a minha voz, assim, consagrada ao Senhor por toda a transformação que vocês vão saber daqui a pouco. Então a minha gratidão não é uma questão de escolha, eu não faço isso, não faço aquilo, mas a minha gratidão hoje é tão grande a Deus, porque eu sou um milagre, vocês vão entender isso daqui a Vamos pouquinho. entender, vamos E entender. por esse milagre eu sou muito grata, então eu quero que minha voz agora ecoe, Alcance vidas, clamando né, ao nome seja de Deus. instrumento. E Isso. pri é incrível como muitas vezes a gente canta para tantas pessoas e acaba esquecendo de ouvir a nossa própria Sim, com voz. Em certeza. que momento essa voz começou a mudar de tom? Eita, vamos lá, que agora é forte, viu? Eu trabalhava, dando treinamento de vendas, eu liderava uma equipe de vendas, passei 5 anos liderando essa equipe, e eu era o que eu fazia, como muitas pessoas hoje se definem, né. Hoje em dia, Tiago, a gente vive numa correria muito grande do automático, e as pessoas estão sempre no fazer, no fazer, no fazer, para ter, para ter, para ter, e o ser, que é a base dessa pirâmide, não acontece, ou as pessoas não validam, ou as pessoas nem acreditam do que sejam, e tem uma identidade emprestada. O que é uma identidade emprestada? É uma identidade onde você molda para caber, molda para agradar, molda para ser aplaudido, mas essa pessoa não é você. Então, hoje as pessoas não estão mais vivendo. Hoje as pessoas estão sobrevivendo e estão deixando de ter tempo com a família, tempo com os filhos, o tempo para si, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, ter, independente da religião, né, o seu Uma centro com uma crença, uma crença, crença. alguma coisa. E quando eu tive um burnout, por conta dessa pressão, por conta desse como é que eu posso dizer? De bater metas o tempo todo, então eu mal bati uma meta, já tinha Essa outra para bater, sobrecarga, né, essa sobrecarga, cobrança. esse estresse crônico, então eu desenvolvi o burnout. E eu acho muito importante falar sobre o burnout, porque quando eu tive o burnout foi em 2019. Ninguém ouvia falar sobre o burnout, ninguém ouvia. Então quando eu fui diagnosticada, eu fiquei: "Bor o quê? O que é isso?" E burnout, se você for traduzir na língua mesmo, né, a tradução Sim. mesmo, é um combustível queimado, né, totalmente queimado, a gente pode dizer. E muitas pessoas têm dúvida: "Poxa, mas eu tenho estresse, será que eu tenho burnout?" Primeiro que para você ser diagnosticado tem que ser como profissional, né, você não pode dizer: "Eu com burnout, não vou trabalhar não, hein, gente." Mas ele vem de um ambiente hostil, ele vem de sobrecarga de trabalho, ele vem de um estresse crônico. Então, como era a minha vida, Tiago? Eu passava de segunda a segunda pensando em trabalho. De segunda a segunda. Então, quando eu ia ser convidada para um churrasco, por exemplo, alguma coisa familiar, meu Deus, quem é que vai estar lá? Quem eu posso vender? Quem eu posso falar do meu negócio? E eu não tinha tempo. E até mesmo perdi as conexões, né, a interação de fato genuína, o Completamente. interesse genuíno pelo outro indivíduo, Completamente. só focada naquela dinâmica profissional. Isso, mas por quê? Porque eu precisava do resultado. Só que nós somos além de um resultado, Tiago. Segura essa frase, você é além do resultado. Nós somos além. Só que quando a gente não entende esse além, a conta chega. Sim, A conta chega. E aí, quando eu fui diagnosticada, a psiquiatra falou assim: olha, é o seguinte, ou você para agora de trabalhar, ou você vai ter sérias complicações. Mas aí, veja, Tiago, eu era o que eu fazia. Priscila era a empresária. você acreditava Eu nisso. acreditava nisso. Então, quando me foi tirado o que eu era, cadê Priscila? Aquilo que você acreditava que Quem era era. a Priscila? Cadê? E aí eu entrei. Quem tem burnout, né, tá passando por essa situação, pode ter episódios de pânico, pode ter episódios de depressão, sem necessariamente adquirir uma depressão, sem necessariamente estar com crise de pânico, né? Sim. Os sintomas, já aproveitando o gancho, os sintomas do burnout, eles são variados. Não é obrigado você ter todos, mas em suma é um apagão. Então, eu falei até para você mais cedo, né, que eu estava Sim. dando um treinamento. Você imagina, Tiago, você aqui não pode ser, e aí você faz: "Bom dia, vamos agora começar o programa que vocês já sabem." Tipo, deu um apagão do pode ser, do nome pode ser. E eu comecei a passar por isso constantemente. Eu estava dando treinamento de algo que eu falava todos os dias e, de repente, eu não lembrava mais e eu comecei a ficar preocupada. E o mais impactante do burnout é você querer ir, você querer fazer e o seu corpo não conseguir. Mas Pri, você já sentiu alguns sinais em relação a Sim, Tiago, quais eram os porque sinais clínicos? E até vou até, é, né, ampliar esse sim, bate-papo. sim. Quando a pessoa ela tá realmente, nessa dinâmica, assim,
Quais são os sintomas de quando a identidade ela começa a se perder nesse rolê? Sim, Quais são esses sintomas? certo. Pela O sua vivência, assim. certo. O burnout, ele não acontece da noite para o dia. O corpo vai ficando estressado, porque as pessoas pensam que o burnout é só uma questão, é um esgotamento mental, mas ele também é físico. Sim, Porque sim. nós temos acima dos rins adrenais e como cortisol eles produzem. Agora tu imagina, Tiago, todos os dias você fugir de um leão. Todo santo dia. Então, o cortisol ele vai lhe dar essa ação. Mas vai chegar um momento que a gente chama, ó, eu já chamo, porque de tanto que eu falo, né? Mas eu não tenho propriedade para falar nisso, porque precisa de um O profissional da saúde, sim, né? sim. Uma insuficiência adrenal. Sim. Então, você tá querendo fazer e você não consegue mais. É como se fosse dar um susto e você fosse ficando paralisado, né? É porque o cortisol ele tem essa função. O Isso. cortisol é ele é responsável por deixar a gente nesse estado de vigília, acordado. Porém, essa sobrecarga Imagina, mediada todos por os um dias por um tempo, estresse, né? a níveis séricos saudáveis, ele tem um papel ali funcional, Isso. mas aí a gente começa a observar alterações do sono, que certamente você deveria observar E é um alterações do dos seu sono, principais motivos do burnout, né? Dos sintomas. irritabilidade, Muita. até alteração no comportamento Sim. alimentar, demais o comer exagerado, até mesmo Bebê. a própria resistência Isso. insulínica, acúmulo de gordura, assim. Então o cortisol ele tem toda essa dinâmica, né, ele Isso. interfere em tudo, quando ele tá principalmente nesse formato É desregulado, né. verdade. E aí é aquela sensação, digo você, será que eu tô procrastinando? Será que eu tô com preguiça? Mas eu não tenho perfil de preguiça, eu não tenho perfil de procrastinação, né? E acima de tudo, eu acho que por não estar vivendo também outras dinâmicas, até os neurotransmissores ligados ao Sim. bem-estar, a sensação boa, também começaram a ficar de ladinho. E uma coisa mais importante, Tiago, cadê o afeto com a família? Se você Justamente. só pensa em trabalho o tempo todo, cadê o afeto com a Aí fica só família? aquele estímulo, né, Exatamente. Então, cortisol é quando eu bem comecei a complicado. ter esquecimento, os apagões que nós chamamos, quando eu comecei a querer fazer e o meu corpo não conseguir, eu tinha choros do nada. Eu chorava e do nada eu parava de chorar. Sim. Então, eu fui, na verdade, adiando esse diagnóstico, porque eu achava que tá tudo bem, porque todo mundo acha que tá tudo bem, a gente sempre Que acha era que o as coisas momento, né, não Pri? acontecem. Que era aquele momento, vai Isso. passar. Então, chega uma hora que a conta chega, né. E aí eu comecei a ficar muito triste, porque eu estava impedida de fazer o que eu mais gostava de fazer, que era trabalhar, É. e E a correria, ela dá essa falsa sensação de progresso, né. dá, É como correr na esteira, mas entender que, pô, você tá correndo ali, mas permanece no mesmo é lugar, verdade, e é você não verdade. avança. E aí você me fez uma pergunta, né, quando foi que essa identidade começou, quando eu comecei a perceber, né. É porque você falou que realmente você passou por uma mudança. Isso. E como foi essa Certo. Eu entrei numa depressão antes disso, né, aham. e uma depressão bem profunda. Uhum. Então eu não tinha vontade de viver, eu já tenho 3 filhos, Sim. e mesmo tendo, na época, 2 filhos, a depressão, Tiago, ela deixa você um pouco egoísta, porque na verdade você está doente, então você fica um pouco egoísta. "Não, alguém vai cuidar, as coisas na vida vão se ajeitar, mas eu não preciso existir mais não, porque eu não sirvo para nada". Uhum. E aí caí, né, fiquei muito depressiva, precisei tomar muitos remédios, eu tomava 4 tipos de remédios diferentes, tinha muitas crises. E um belo dia, eu disse assim: "Poxa, eu queria ter mais um filho". E meu esposo disse: "Como é que eu posso ter um filho com você tomando esses remédios e tendo essas crises?". E foi uma virada de chave, eu disse: Uhum. "E se eu me curar?". Mas veja, se eu me curar, porque eu achava que eu não ia, ser mais ninguém. Uhum. Porque se eu era o que eu fazia e eu não podia mais trabalhar, porque todas as vezes que eu tentava eu tinha uma recaída, que o burnout também, quem tem, ó, preste atenção, porque se você já teve burnout uma vez, respeita teu processo, porque você pode ter o segundo burnout, que foi o Sim, meu caso, sim. e a recaída é maior, porque você se sente mais frustrado. Você entende, Sim, Tiago? sim. E até porque eu acho que para você chegar num quadro de burnout, você fica com um padrão de comportamento, Sim, que a gente sabe que o padrão de comportamento ele não é mudado, assim, do dia sim, para noite, principalmente se você não trabalha, né, porque é muitas vezes verdade. no burnout, você
de fato, por exemplo, se ele é condicionado, pelo menos é a vivência que eu vejo de alguns amigos. Sim, Se ele está condicionado a uma sobrecarga de trabalho, você dá uma pausa, respira um pouquinho, mas muitas pessoas de fato, Pri, não vão na raiz do problema. isso, Muitas pessoas não mergulham numa jornada de autoconhecimento, um processo terapêutico isso. profundo, a fim de realmente revisitar a sua vida, revisitar páginas que estavam lá embaixo, a fim de realmente trabalhar na raiz o problema. E daí é que mora o perigo, porque as pessoas pausam, os sintomas eles aliviam e a pessoa pensa que tudo resolveu. E começa tudo de novo, Começa tudo de novo. é verdade. Mas Deus tem um plano, né, eu não posso falar de Deus aqui, por Claro, favor, afinal, né. quando a gente fala em saúde, eu até estava falando mais cedo com alguns pacientes, a saúde é esse pilar, né? Corpo, mente e espírito. Então, assim, quando a gente fala em Deus, a gente fala sobre É espiritualidade, verdade. não é verdade? E eu tenho certeza que Deus, ele permitiu coisas na minha vida para que hoje eu estivesse aqui para falar para você que está em casa, passando por um deserto, e eu não sei qual é o deserto que você está passando nesse momento, mas saiba que tudo que você está passando é uma preparação para você viver o teu propósito, porque a nossa dor está completamente relacionada ao nosso propósito. Mas para a gente saber o propósito, e é o que eu vou iniciar agora, precisamos voltar ao passado para entender quem nós somos hoje. Não é Total. que a gente vai lá no passado e vai ficar lá amargurando o passado, né? Sim, Lembrando das sim, coisas ou vivendo ruins. só no Só no passado. passado. Mas para a gente ir à frente, para a gente seguir, nós precisamos voltar lá. Passado é lugar de referência. É lugar de A gente precisa ter referência e referência. é lugar de cura, porque nós precisamos curar aquela E criança. profundo, viu? Aquela criança que talvez não tenha sido tão validada, que talvez tenha escutado as coisas, que tinha de negativo e não foi colocado para cima as coisas de positivo. Então você vai lá atrás, você começa a entender os vícios emocionais. A mudança, Tiago, ele tem alguns pilares. Começamos pela autoconsciência. Mas aí Nós vamos lá. Antes de certo, chegar nessa certo, autoconsciência, trazendo um pouquinho a questão da tua história mesmo, da tua narrativa. Você certo. passou por um burnout, passou por esse momento, passou por um quadro de depressão. Quando foi que você falou: "Chega, eu preciso voltar para mim", antes de mergulhar nesse processo de cura mais profundo que já já você vai detalhar aqui pra gente. Certo. Como foi esse estalo: "Caraca, eu preciso voltar para mim. Preciso voltar para mim, para Priscila, né, me resgatar, me cu". Sim. Como foi essa jornada de retomada? O motivo não foi esse a priori. O motivo foi eu ter minha filha, né, Sim. Liz. Então ela foi meio que ponte para esse Foi, mas porque reencontro. eu achava que eu não ia servir mais para nada. Essa era a minha narrativa, isso era o que eu comunicava. E o que eu Sim. comunicava, eu pensava e sentia. Sim, e Então vivia. isso. Então comecei a fazer atividade física, eu já fazia um processo terapêutico, eu intensifiquei esse processo terapêutico. E comecei a ter uma boa alimentação, comecei a movimentar, porque muito dessas doenças emocionais que nós temos hoje é pela ausência de atividade física, Sim, né. sim. Então eu comecei a fazer todo esse trabalho junto com psiquiatra, junto com terapeuta, e eu comecei a desmamar esses medicamentos. E eu fui criando força, criando vontade de viver. E depois que eu passei por esse processo que durou 1 ano, desse desmame dos remédios, atividade física, alimentação, eu engravidei. Ô Pri, mas teve um momento, assim, que você se recorda, o momento do você se recorda, assim, onde você teve uma conversa com você interna que você: "Poxa, eu preciso sair desse quarto, preciso me levantar, preciso reagir". Teve esse momento? Foi o momento que eu falei com meu esposo. Foi nesse Foi momento em si, né? nesse momento. Mas aí, quando eu tive Liz, hoje eu não tomo mais nenhum medicamento, não tive mais crises depois que eu tive Liz, nada, Sim, graças a Deus. sim. Mas começou, aí veio a pergunta: "Mas você pode mais? Você vai se É como esquecer?" se aquilo fosse uma sementinha que tivesse Isso, adormecido e ela voltasse a isso. brotar. E aí, pesquisando o que é que eu poderia fazer, o meu esposo fez um curso de inteligência financeira pela Febracis, voltou muito e meu esposo a gente fala que ele é um pouco cético, porque Sim, ele vai sim. muito do emocional, ele não é dessas coisas. Eu já sou ele já é mais, né, centrado ali. E ele fez esse curso e ele voltou, assim, com uma mudança, com um brilho no olhar. Ele voltou com uma atitude diferente. Eu disse: "Opa, o que é que aconteceu?" E ele olhou para mim e fez assim: "Eu vou te levar para o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina, que é o CIS, de Paulo Vieira." O método CIS, E né? na hora eu disse: "Eu não vou." Por quê, Tiago? Porque eu já estava bem.
E eu Já estava guardava bem, né? eu guardava minhas feridas dentro de uma caixinha. E eu tenho certeza que você que está assistindo, talvez tenha alguém aqui, Tiago, que guarde as feridas numa caixinha e não quer Sim, abrir de jeito nenhum, porque eu tenho sim. medo Porque quando a gente de uma toca em recaída. feridas, né, é igual, por exemplo, uma ferida onde está relativamente cicatrizada, pra que tocar? Tem cicatrizes que são Não tá sensíveis, doendo, né. né? É, tem Não tá até doendo, deixa cicatrizes lá. que por mais que esteja ali cicatrizado, mas são cicatrizes mais sensíveis, Isso. e quando toca a gente sente. E eu disse: eu não vou fazer. Você vai, eu vou estar com você. Se você tiver alguma crise, algum problema, eu vou estar do seu lado. Então, esse apoio foi fundamental. E quando foi em dezembro de 2024, minha filha fez 1 ano, e no dia que ela fez 1 ano, eu fui fazer o método CIS. Eu me recordo, Ai, Tiago, eu estava lá. você estava lá. Estava Você lá. viu como eu estava, né? Amiga, Foi eu um assim processo tão eu lindo. acho assim, é muito bonito, mas quando a gente tá do lado de cá, porque eu estava servindo, Sim, a gente meio que, ao mesmo tempo, a gente tá ali para doar, a gente não tá muitas vezes ali para poder observar detalhadamente o processo de cada pessoa, porque por mais que a gente esteja em serviço, a gente também tá vivendo o processo sim, da com gente além de certeza. serviço. E até porque, assim, eu acho que fica até meio que constrangedor, né, a gente ficar olhando, porque a gente tá sentindo ali igual, a gente só tá servindo, mas sente também, né, sente e é muito lindo. Agora, eu me recordo de momentos de partilhas, de abraços, onde a gente observa assim, a gente sente nesse formato, assim, a E você estava bem pertinho transformação, de mim, né, a o cadeira. impacto ali, realmente o olhar, a troca de olhar, aquela interação do que só acontece ali. Mas aí você fala pra mim, o método CIS ele fez ele trouxe o que é que ele representou pra você, na verdade? Primeiro que ele foi lá nas minhas feridas, Sim, né. Eu entendi sobre as crenças que eu tinha, eu entendi sobre o meu passado, eu entendi os meus vícios emocionais, o meu comportamento, por que que eu agia de certa forma, e eu comecei a entrar dentro de quem era Priscila. Lembra? sim, Priscila, aquela menina com um sorriso largo, sim, aquela menina que queria falar mais, mas por algum motivo era impedida. E aquilo renasceu em mim uma vontade de brilhar novamente. E aí, quando a sim, gente inicia uma jornada, Tiago, a gente não para mais. sim, E depois do método CIS, eu tive. Eu acredito que Deus, isso é minha fé, tá, Tiago? sim. Que Deus estava me preparando no Uhum. momento certo, para que hoje eu tivesse a voz de impactar as pessoas através da minha vivência, através de tudo que eu passei na vida, para mostrar para as pessoas que aonde elas estão no deserto, onde elas estão com dores, tem cura, tem recomeço. E nós não precisamos, eu entendi muito bem lá que eu não precisava mais recomeçar, eu precisava me reconhecer. Então eu tentava me reinventar e durante muitos anos eu tentei me reinventar, mas a única coisa que eu estava precisando era me reconhecer. E quantas mulheres, falo por mim, né? Quantas mulheres hoje em dia estão se reinventando cada vez mais e a única coisa que elas estão precisando no momento é se reconhecer. E eu tive todo esse olhar para dentro. E aí eu não parei mais. Eu fiz tanto curso, E Tiago. a gente vai detalhar sobre isso, mas Pri, quando você começou a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, como isso reverberou dentro de você? Como uma missão, né? O meu propósito, de repente, veio assim na minha mente: olha, teu propósito é fazer com que as pessoas acreditem nelas. É fazer com que essa identidade deturpada, emprestada, essa identidade que as pessoas não sabem quem são, que elas olhem para trás, resolvam lá, volte. E as pessoas começaram a falar: Pri, a tua mudança. E olha, Tiago, eu vou falar uma coisa bem, bem forte. Às vezes eu vi essa frase, peguei para mim. Às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler é a tua vida. Isso é muito forte. Porque é o teu mudar, é o teu agir, É o teu os testemunho. cursos, eles são maravilhosos para te dar autoconsciência, Sim. mas a mudança mesmo vem dessas viradas de chave de As uma frase decisões. É, e que a as pessoa decisões que você solta. passa a tomar dali, né, Pri? Isso, Porque você toma consciência, mas assim, entre tomar consciência, a consciência, a clareza, ela nos possibilita tomar decisões. isso. Nos possibilita fazer escolhas. Mas aí nem todo mundo acaba decidindo ou escolhendo, né? E daí muitas pessoas perguntam, por que tu vive essa jornada de autoconhecimento? Porque, gente, esse processo é um processo contínuo. E existem processos que levam tempo, outros são mais simples. E daí, se alguns processos levam tempo, a gente tem duas escolhas: Sim, ou se conformar e não mudar,
ou cada vez mais fortalecer essa virada, porque algumas chaves, como você a gente falando de virada de chave, imagina, algumas chaves elas não viram assim de primeira. Elas às vezes elas travam e a gente precisa viver e não aceitar e não se E não conformar. é só isso, viu, Tiago? Porque Não a é. gente imagina que o autoconhecimento, né, ele é assim, subindo, né? Eu costumo dizer que não é subindo, porque quando você tá se entendendo, vai ter um momento que você vai precisar voltar. Sim, e Você vai Priscila, sofrer, porque às não vezes é você tão confortável. ó, e às vezes você passa 30 anos sem se olhar, sem olhar para tuas feridas, e não é em 1 ano e 1 mês que tu vai colocar tudo em É ordem. como uma Tenha comida de uma certeza que se cebola, você né? colocar energia e intencionalidade, certamente você vai se curar em bem menos É tempo, verdade. mas não é tão rápido assim. Sim. E também tem um processo, né, Tiago? Porque Existe o você precisa se processo. perdoar. Não adianta você querer mudar tudo na sua vida e você ter guardado perdões que você precisa dar. Você precisa liberar. Precisa liberar. Então, muitas vezes as coisas não acontecem na tua vida porque você simplesmente não liberou o perdão. Nossa, mas que gente, isso é muito sério. Como Sim, é que vai chegar prosperidade para você se você não consegue liberar um perdão? Ah, sim. tá, mas perdão, então eu vou ter que conviver com a pessoa? Mas não, ela nem precisa saber. Mas o seu coração, o seu ser, precisa ter na mente, Porque né, às vezes que você você acaba, amiga, perdoou. a falta de perdão às vezes funciona como âncoras, né, que te Isso, prende àquele estado e você não consegue fluir, o barco ele não isso, consegue sair do cais, ele não consegue navegar, é verdade. né. Agora, Pri, você também escreve. Para muitas É. pessoas, a escrita ela é terapêutica. Para você a escrita foi cura, foi libertação, foi reencontro? A escrita para mim, Tiago, foi um propósito. Porque hoje eu entendo tudo que eu passei na minha vida. Eu entendo a minha fé com Deus. Ela me afirma que tudo que eu passei na minha vida foi para um propósito maior, para que eu levasse para as pessoas. Porque meu livro, Tiago, ele vai ter muitos episódios Então você de está tudo, né? Eu escrevendo um estou livro. escrevendo o livro e eu quero lançar próximo ano. E de onde veio essa vontade de escrever um livro? Então, Tiago, ai meu Deus, vamos contar mesmo? Eu nunca pensei em ser uma escritora. Mas ao longo da minha vida, Tiago, de vez em quando, vinha na minha mente: um dia você vai escrever um livro. Um dia você vai escrever um livro. Mas, como era uma coisa muito distante, eu não dava crédito a isso. Quando eu saí do SIS, uma semana depois, veio na minha mente: esse é o seu livro. Você vai falar para pessoas de tudo que você passou na sua vida. Então, eu tenho abuso. Eu vou falar sobre abuso, que é um tema muito difícil. As pessoas não, por mais que seja incentivado a fala, mas as pessoas não querem se expor. Inteligência emocional, nós vamos falar sobre burnout, sobre depressão, Sim. nós vamos falar sobre esse reencontro com você mesma, com essa restauração da identidade. Ai, Tiago, eu tenho São certeza que muitos vai ser um livro temas. muito bonito. Assim, é muito lindo quando, aquilo que a gente vive vira palavra. Sim, Isso é lindo demais. E principalmente quando a palavra, ela vira ponte para quem tá perdido, né, é Pri? verdade. E eu fui uma pessoa que estava perdida. Eu fui a pessoa que não tinha esperança. Eu fui a pessoa que achava que eu não tinha um propósito maior neste mundo. E hoje, a frase que vem na minha mente é: "O quanto que o mundo é mais feliz porque você existe". Isso é muito forte. O quanto, Tiago, que o mundo é mais feliz porque você existe. Qual a diferença que você faz no mundo? Sim. O que é que você faz para as pessoas, para impactar a vida das pessoas? E não precisa ser na televisão. Você pode passar, você pode dar um bom dia, Sim, você pode, ajudar uma pessoa sem propagar isso, mas o quanto que o mundo é mais feliz. sim. E como a gente consegue impactar mais, Priscila? Quando a gente começa a estabelecer mais práticas de autocuidado, né? Quando a Isso. gente consegue se amar mais. Porque pelo que você falou, um pouco da sua história, que não cabe no podcast, tudo passou a mudar quando você passou a se olhar, a se reconhecer, a cuidar mais de você. E quando você se olha no espelho e o seu externo não combina mais com o interno? Porque veja, nós mulheres, Tiago, eu sei que os homens são muito vaidosos, né, Sim. mas as mulheres ainda ganham, tá Eu não certo? sou muito vaidoso não. E aí você imagina que às vezes a gente vai mudar um cabelo, um corte, porque a gente sente um vazio. Sim. Lá no fundo é um vazio. E a gente quer externar, talvez uma Quer mudar personalidade, quer dentro, mudar, aí mudando procura no fora. externo É. e você vê que não preenche. Então você vê muitos exemplos de artistas que ganham muito dinheiro, que têm muito prestígio, que têm fama,
e não se sentem preenchidos, Sim. porque não é a mudança externa, é a mudança interna. Então, quando isso é ao contrário, quando você muda primeiro internamente, e aí você vê que o externo não E está mais combinando, condizente, congruente com o que você é ele acompanha, o internamente. externo acaba acompanhando, né, porque eu É, sempre falo assim, que a autoimagem são 2 componentes ali, a gente tem o componente interno e o componente externo. sim. O componente externo, muitas vezes, ele vai impactar internamente, por exemplo, vamos supor que hoje eu tô mal, acordei mal. Vou ali, me arrumo, coloco uma boa roupa, me coloco em ordem, e às vezes eu até oriento algumas pessoas, alguns pacientes: "Ó, se coloca em ordem, se cuide um pouco mais", porque isso reflete dentro. Mas a dinâmica ela começa a complicar quando a gente coloca e olha para esse movimento como o único caminho, como se fosse a única forma da gente curar dentro, da gente mudar aquilo que se passa É, dentro da é gente. verdade. Não é verdade? Mas é um ótimo começo. É um ótimo começo. Eu falo assim, tem dias que eu tô triste, eu coloco meu melhor perfume, tomo um banho de perfume, me arrumo, me colo isso já muda o meu astral. Mas quando a gente só depende disso, Priscila, Fica raso. fica raso. Né. E aí eu comecei a ver que eu estava muito mais gorda, né, e eu estava com 12 quilos a mais do que eu estou hoje, e eu procurei um nutricionista maravilhoso, que eu nem vou falar para vocês quem é, para me acompanhar, para trazer essa versão que eu estava aqui de dentro para fora. Mudei cabelo, porque eu já não conseguia me reconhecer mais. A Priscila de dentro, a Priscila e engraçado, Tiago, que eu não conseguia falar 5 adjetivos meus. E hoje eu falo: "Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo", porque eu estou acreditando no que eu sou hoje, de verdade. Mudando as crenças, mudando a forma como eu olho o mundo. Então, às vezes, Tiago, as pessoas ficam assim: "Ah, essa coisa de coach, é desenvolvimento pessoal, é coisa de coach". Vamos lá, pensa comigo. Eu sou uma mãe melhor, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma filha melhor, eu sou uma amiga melhor. Eu sou uma pessoa Quantos melhor pra mim também, né. benefícios tem no autoconhecimento através de um coach? Por que que você está evitando esse Um conhecimento? Por processo de orgulho? coach, né. É, sim. Por Porque sabe julgamento, demais? por ver outras pessoas julgando, porque muitas pessoas julgam, Isso. Mas as né. pessoas Hoje julgam é tudo, moda não, né? e hoje é modinha julgar. Mas será que também por trás desse julgamento tem uma fuga ali Com escondida, toda certeza. Com né? toda certeza. Entende? É muito às vezes vou julgar ali, porque daí de repente é a forma de eu me defender. É Não é verdade. É verdade? É verdade. verdade. E aí, conta muito também no ambiente que você tá, né, Tiago, Sim, porque as minhas mesas foram mudadas. sim, Na verdade, como eu passei por esse processo de depressão, eu me isolei do mundo, né. Eu sim. tenho amigas contadas, assim, nos dedos lá em Natal, porque eu sou de Terra Natal. de Natal. É. Aí tô morando aqui em Recife há 5 anos, 5, 6 anos, e eu me isolei de todo mundo. Mas quando a gente começa a conhecer pessoas que estão nessa mesma trajetória, conhecer pessoas que estão nesse mesmo propósito de se conhecer, de se autoavaliar, de trazer a melhor versão, de restaurar a identidade, a gente passa a conviver com pessoas de outro tipo de narrativa. Então, você fica uma pessoa mais focada, você não tem tempo de estar criticando ou vendo isso, porque você está preocupado nos seus resultados. E aí sim o resultado vale a pena, sabe? Então eu sou completamente apaixonada por esse universo de desenvolvimento humano, completamente. E é muito massa, assim, quando a gente se cuida, a gente ensina também o mundo a como a gente deve como o mundo deve nos E os tratar. nossos filhos, Tiago? Porque o maior exemplo que a gente pode Sim, dar, né, para sim. os filhos é a nossa vivência. Então se dentro de minha filha está falando sobre perfil comportamental, Tiago, sobre dominante, sobre estável. Então minha filha, com 10 anos, a gente está crescendo nesse universo. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu sei que quando ela chegar numa maioridade, ela já vai ter um pensamento muito à frente do que eu tive, do que minha mãe teve, do que minha avó teve. E esse é o progresso da vida. Então, eu acho que a gente perde muito tempo criticando, não vendo as oportunidades que estão à nossa frente, porque tem isso também, viu, Tiago? Quando a gente está muito voltada aos medos da gente, a não saber quem nós somos de verdade, nós não conseguimos perceber as oportunidades. E aí, quando a gente começa a restauração disso, o cérebro,
ele começa a dizer assim: "Eita, olha essa oportunidade passando aí para você", sabe? Sim, porque muitas vezes você tá condicionando aquela forma de pensar Isso. e naturalmente você repele, você tá nesse nível de frequência de pensamento, a oportunidade tá na outra frequência. Às vezes você até olha para a oportunidade, mas você deve pensar: "Caraca, será que eu sou capaz mesmo? Será que ela é para mim mesmo?" Você me fez uma Não. pergunta, você disse assim: "Pri, você como escritora, você já pensou, já era uma coisa na sua cabeça?" Porque às vezes a gente tem um Sim, plano, sim, né, sim, Tiago, só não claro. não vai para Claro, frente. claro, claro. Mas veja, a minha cabeça era: "Quando eu tiver em tal lugar, quando eu fizer isso, eu vou fazer assim. Quando isso acontecer, eu vou fazer assado." E o que acontece? Quando a gente distancia muito, certo? O sonho da gente, Sim, o cérebro, ele entende como escassez. sim, Então ele vai distanciar cada vez mais esse pensamento. Ele vai dizer assim: ela não é." sim, Então vamos dar um exemplo prático. Eu quero palestrar sim, para muitas pessoas, certo? Para grandes públicos. Mas quando eu boto esse sonho aqui em cima, mas olha, quando eu tiver um estúdio, aí eu vou começar. Quando eu fizer isso, eu quando eu fizer um distancio mestrado, doutorado, eu tinha muito isso. essa percepção, E aí eu viu. distancio. Priscila, eu tinha muito essa percepção, já trazendo esse insight, porque assim, eu sou nutricionista, Sim, antes de ser nutricionista, a nível de formação acadêmica sim, mesmo. sim, Eu fiz, ciências biológicas na UPE. Então nutrição, hoje eu trabalho exclusivamente não, né, mas assim, uma das principais fontes de renda é o consultório. sim, Mas quando eu comecei nutrição, meu objetivo não era, de fato, consultar, não era atender, era o quê? Eu vinha da ciências biológicas, minha formação é na Universidade de Pernambuco. Naquele período, a Universidade de Pernambuco ela era muito escassa em projetos, principalmente aqui, que a minha unidade era aqui na Zé da Mata, no interior. Então a gente não tinha tanta oportunidade de monitoria, sim, de projetos de extensão, de criar um currículo robusto para tentar um mestrado. Então muitas vezes eu via isso muito. Colegas que iam fazer uma seleção de mestrado, Priscila, mas quando chegava no currículo caía. Porque não baixava ter um conhecimento técnico na prova ali. Quando ia para o currículo zero, você não passava, você não tinha como entrar. Então, caraca, eu me via nesse cenário, eu era muito novo, 20 anos, 22 anos, 21 anos, eu cheio de energia, super sim, inteligente, assim. Eu tinha muitas crenças limitantes, mas uma crença que eu tinha, assim, sabe, caraca, eu não sou a pior das pessoas. Eu era fotógrafo, eu era designer gráfico, eu era um bom professor, eu, caraca, sou jovem, era jovem. Não, bonito, amiga, maravilhoso. eu não me sentia tanto naquela época. Eu acho que também melhorei muito a imagem, né? Mas enfim. E eu falei, cara, eu não posso parar por aqui. Então tinha duas possibilidades. Eu pensava, né? Eu me lembro que naquele período eu chorava muito. Eu trabalhava num emprego nada a ver. Nada a ver. Eu era auxiliar administrativo com uma formação super talentoso. Então eu olhava para aquele trabalho com muita gratidão, porque era um trabalho. Mas eu, meu Deus, gente, daqui eu não vou passar. O salário na época era 1.500. Daqui eu não vou passar. Sim, Então tinha duas possibilidades ali, né, e eu me lembro que eu conversava com uma amiga minha que era de uma comunidade católica, né, da espiritualidade, e a gente partilhando, chorando, e eu: "Tenho 2 possibilidades, ou eu tento o Enem para tentar uma faculdade pública de saúde, seja qual for, para eu tentar construir um currículo, para eu poder tentar um mestrado, ou se nada der certo, eu vou passar um ano aqui trabalhando nessa empresa, mas todo o dinheiro que eu ganhar, eu vou pagar um cursinho para eu entrar em medicina". E eu falava que Deus, viu o pulo? eu falava: "Deus, eu tenho 2 possibilidades, ou é essa ou é essa". Sim, Amiga, eu fiz aquele Enem sem estudar nada, assim, porque eu não tinha tempo de sim, estudar. Eu sim, saía do interior mais brabo que aqui Carpina, e voltava, chegava 9 da noite muitas vezes, eu ia estudar com que pra no outro dia acordar às 5 não tinha como. Eu fiz aquele Enem com garra, entrei em nutrição, construí minha carreira acadêmica, fiz meu mestrado, entrei no o sonho do mestrado, eu consegui. Mas entrando no mestrado eu mudei um pouco a rota. Eu tinha aquele pensamento de que o mestrado era o auge, aquele objetivo, se é para ser professor que seja de faculdade, mas Deus não queria, né, às vezes Deus ele tem essas dinâmicas, né, Pri, ele coloca a gente, ele permite que mas lá ele muda a dinâmica. E eu pensava, por exemplo, que para eu poder palestrar hoje eu sou um palestrante a nível nacional, eu precisava ter um doutorado, só que na não. sua visão, Na né? minha visão, que eu tenho que ter o doutorado, que eu tenho um PhD, não necessariamente. Quantos colegas são excelentes, são referências na nutrição, mas que não necessariamente têm um título de doutorado?
Entende? E aí eu Então muitas vezes a gente cria toda uma narrativa por que eu tô falando isso? Porque e é muitas importante, vezes viu? a gente cria caminhos, voltas, a gente cria um caminho bem longo, mas Deus faz assim, ó, é daqui por aqui, é só isso aqui, ó. Me permite que eu te levo bem mais rápido. E sabe o que aconteceu com você? Você trouxe toda essa trajetória e eu vou explicar agora no desenvolvimento humano. Sim, Você mandou a comunicação, a mensagem para você de que você já era um palestrante, sim. só que numa escala menor. Amiga, eu nem imaginava, falei: "Caraca", eu olhava aqueles caras assim, sabe, nos eventos científicos, eu: "Caraca, meu Deus, Será que eu vou conseguir? que Será que que eu eu vou tô". chegar? Hoje eu falava: "Meu Deus". E depois eu comecei a acessar esses ecossistemas, né, nas mesas, nos masterminds, mas mesmo assim eu olhava: "Meu Deus, não". E Deus ele tem essa dinâmica, né. É Deus ele verdade. vai, nos possibilitando acessar, tipo: "Ó Isso. Tiago, é por aqui". É porque sabe o que é, Tiago? Antes de eu fechar esse pensamento, eu preciso falar isso para Fale, vocês. fale, eu quero ouvir. Eh, Atentamente, inclusive. atentamente. Deus, ele quer minha fé, tá, minha gente? Deus, ele quer te dar algo grandioso. Sim, Mas como é que ele vai dar algo grandioso para você se você não consegue nem imaginar quando ele melhora um pouquinho a tua vida? A primeira coisa que você faz não é para mim. Será que eu vou? Será que eu consigo? Então imagina que as bênçãos dele está para você, mas como você não se sente ainda, muitas vezes merecedor de ter aquela sim, bênção, muitas vezes porque não acredita em você mesmo, e aí de uma hora para outra ele vai fazer você viralizar e você vai ser um grande palestrante sem você estar preparado. sim, Então, a maestria de Deus, a gente pode dizer assim, é fazer com que o ponto A leve ao ponto B, que esse movimento gere esse movimento, que essa pessoa conheça essa pessoa e as coisas vão sim. arquitetando para que você Total. fique preparado para isso. Então, no momento que você diz: "Espera aí, eu sou um palestrante. Espera aí, para eu chegar lá". E às vezes ele vai mostrando, ó, e você vai: "Não, Deus, Não, não, Deus, Deus, não. como assim? Deus, espera, vai com calma". Eu, tipo, eu me lembro de algumas situações, não vou detalhar aqui, senão a gente vai passar 3 horas aqui conversando, mas eu: "Não, Deus, espera aí, como assim?". E eu Deus, ó, por quê, Priscila? O que é que eu vejo também, e hoje eu falo muito com isso com muitas pessoas. Muitas vezes, as pessoas elas querem o resultado, Sim. mas elas não querem a preparação. É E Deus é um Deus tão bom que muitas vezes, antes de te conceder aquilo que de repente o teu coração deseja, ele vai te preparar. Porque ele sabe o quanto que ele importa pra você. é E verdade. ele muitas vezes ele quer aquilo para, pelo menos a minha crença também, tá? E os sonhos dele Às vezes são ele maiores do que quer, os da gente, né, e ele quer Tiago? aquilo muito pra você. Só que também ele te preserva. Muitas Sim. vezes Deus te prepara. Ele prepara a tua identidade, ele prepara as tuas crenças. As portas que não se abrem e a gente não entende por quê. Entende? Porque tem um tempo certo. E não é É. da nossa dinâmica, não é com as pessoas que a gente Nem imagina na muitas força do vezes. nosso braço. Nem na força. Por quê? Às vezes a gente precisa quebrar um pouco a resistência. Sim, E eu entendi muito isso, Priscila sabe, quando eu também mudei a dinâmica. De ser o cara que fazia, 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 fazia. E quando eu passei a olhar um pouco mais para o Tiago, entendendo que não adiantava muitas vezes eu viver nesse movimento, na falsa sensação de produtividade, para que Deus ele pudesse ser Deus. Porque tem uma frase que eu carrego comigo. Tem coisas que são dos outros, tem coisas que são nossas, mas tem coisas, Pri, que são de Deus. Então isso, não cabe a gente querer fazer e tocar naquilo que não é nosso, isso, que não é nosso papel fazer, isso. mas sim papel de Deus. É verdade, E deixar Deus ser Deus na nossa é vida, entende? verdade. Às vezes a gente não entende, né, Tiago, por que que algumas portas se fecham pra gente. Mas aquela porta não se abre pra você porque não é pra você. E às vezes não é o tempo ainda, Não é o caceta. tempo, porque você tá na É, preparação. entendeu? Às vezes Olha, não é o Tiago, tempo, bicho. Deus, ele não, em nenhuma das histórias da Bíblia. Eita, a gente tá entrando agora numa unção, né? Ô glória, chega a Mas rapidamente para vocês entenderem, nenhuma das histórias da Bíblia, Deus fez alguma coisa. Primeiro teve a ação. Davi, para se tornar rei, teve que lutar com Golias. Né? Então teve uma ação. Moisés não chegou lá, o mar estava aberto lá, não. Ele teve que bater o cajado. Então Deus, ele quer ação. Também não é para ficar aqui sentado, não. Deus tem planos para mim e aí eu vou ficar aqui esperando. Você precisa fazer a tua parte. E pra ter uma dinâmica que é assim, muitas vezes a gente, né, eu falo isso até para os pacientes. A gente fala: "Deus fala comigo", mas as pessoas pensam que Deus vai vir do céu, se manifestar numa sarça ardente para falar contigo. E às vezes Deus está falando com você Ao através das redor. É situações, verdade. através das pessoas,
através de um conselho, através do Nutri, porque quantas vezes eu sempre falo, por exemplo, que a minha consulta, graças a Deus, porque no dia que não for dessa forma, prefiro abrir mão da minha profissão, sabe, sendo bem honesto. A minha consulta não é só sobre uma dieta. Não, Não é só sobre uma dieta. Se você a dieta é vem apenas para minha consequência, consulta né. achando que você vai acessar uma dieta, só uma dieta, saiba que eu não sou nutricionista para você. Eu sou nutricionista que vai além disso. Então, e às vezes a gente pede a Deus para Deus falar, Deus fala. Gente, Deus fala. Deus fala. Só que será que tu tá realmente fazendo o que Deus fala? Vamos supor, vamos trazer um pouquinho dessas imersões de inteligência emocional. Certo. Quantos direcionamentos, Priscila, a gente recebe dessas imersões e às vezes eu e você não aplica. Tu tá aplicando tudo, eu não tô Não tem aplicando como tudo. aplicar Eu não tô tudo. aplicando tudo. Tu tá aplicando tudo? Eu tenho certeza que também não, Não, sabe? E que muitas vezes a é gente uma precisa jornada, né, trazer Tiago. também essa responsabilidade. Dizer, caraca, vou viver só de busca, só buscando. Bora buscar, mas bora aplicar também. É o que você falou. A É ação, fé né. sem obras é morta, cara. Tem que ter a ação. Tem que ter ação, porque a ação inclusive transforma quem? Transforma a nossa identidade, Isso. porque muitas vezes você está com aquela vontade de agir, de se mover, de se cuidar. A gente está falando aqui sobre autocuidado. De repente tu quer emagrecer, mas tu acha que tu não consegue. Tu já agiu para ver? Tu já saiu da tua casa, já começou a passar 15 dias ali caminhando? Então muitas vezes é essa ação que vai te trazer uma nova percepção sobre a vida e acima de tudo sobre você mesmo. É Então verdade. que você passe a olhar para você, não só na dinâmica de visualização, de sonhar, de desejar, mas como uma pessoa que precisa estar em ação também. Porque a ação ela é identidade em movimento. Isso. Se você quer mudar sua identidade, a ação, ela vai possibilitar essa mudança de identidade. Entende? É porque o movimento eu tenho essa frase o tempo todo comigo: movimento gera movimento". Às vezes esse movimento é pequeno, e aí você E diz movimento é assim. emoção, tem uma frase que em inglês que é motion is emotion. Motion is emotion. Movimento é emoção, emoção é movimento. Ponto. Só que aí quando você faz um pequeno movimento, amanhã aquele movimento já não é tão pequeno, que te leva para outro movimento, e aí sim começa e quando eu estava falando para você, Tiago, sobre a questão a questão do cérebro, quando você já se torna palestrante para você, mas eu já sou palestrante numa escala menor, o cérebro diz assim: "Eita, ele é já", porque o Uhum, cérebro ele não consegue, uhum. o cérebro ele tem uma característica que ele não distingue o real do imaginário. Não, não, Não é isso? não. Então, quando você já sente que você é um palestrante, mas numa escala menor, ele vai escalando. E E isso a nível positivo e negativo também, né, Pri? também. Porque às vezes tu é uma pessoa incrível, mas tu se vê de forma cerebral, né, a nível cognitivo, se vê tão péssimo, tão falido, tão que na verdade por mais que tu não seja, por mais que tu tenha tudo, mas por tu se visualizar e acreditar naquilo, tu naturalmente tem como É resultado verdade. aquela vida. Essa semana eu tive uma conversa bem bacana com uma colega nossa, e ela falou assim: "Você já percebeu todas as características que você tem de potencial e às vezes você fica pegando aqui no que não tá tão bom, quando aqui é o que vai te levar para o extraordinário". E às vezes, muitas vezes a gente passa por isso, passa eu, passa Tiago, passa qualquer pessoa. A gente fica: "Olha, eu preciso melhorar nisso". Mas e as coisas que você já é bom? Você está enfatizando? Você está melhorando? Ah, você é bom na comunicação. O que está faltando para você ser excelente na comunicação, que já é um caminho andado, você já é bom naquilo, sabe? Então, eu acho que as pessoas hoje, nessa luta dessa sobrevivência, Tiago, elas pegam mais nas questões do que elas não têm do que o que elas têm, sabe? E por isso que a mudança não acontece. E nós temos esses pilares, como eu disse para você, começa pela autoconsciência. Como é que você vai mudar alguma coisa se você não tem a consciência Sim, de que precisa ser mudado? Depois vem a autorresponsabilidade. Então, parar de culpar o governo, parar de culpar as circunstâncias, culpar o marido, culpar a esposa, culpar fulano de tal, né? É pegar as rédeas da tua vida e falar assim: quem cria as oportunidades sou eu. sim, Depois nós temos a identidade, que é você olhar para si realmente sabendo quem você é e não o que falaram de você, para você poder caber em algum lugar, para poder sim, agradar. sim, E depois vem a comunicação, porque tudo que eu comunico, eu penso, tudo que eu penso, eu eu sinto e sinto, vira uma crença. sim.
E é Eu isso. sempre falo isso para as pessoas, né? Rapaz, tu quer mudar teu pensamento, teu sentimento, começa a mudar tua comunicação. E quando a gente fala em comunicação, não é só falar bem, não é só estar diante do microfone ou no podcast, não. É a comunicação com ação, Começa em casa, entendeu? Tiago. Começa em casa, no teu agradecimento. Eu fiz no meu Instagram esses dias, Tiago, um vídeo falando que as pessoas estão reclamando Na verdade, ainda porque teu Instagram também já fala pra vamos galera te lá, por acompanhar. favor, priscilacosta.voz. Ó, Priscila, como é o Priscila? É SC. E Aham. um L só, é bem É. normal. Priscila, Priscila Costa.voz. Ponto voz. Vou ter o maior prazer em ter vocês lá. E lá a gente vai falar sobre essas mudanças, esses insights, essas viradas de chave, essas frases que ficam aí. E eu tenho o maior prazer em recebê-los, por favor. Então, o que eu estava falando mesmo? Sobre você estar em casa, você estava postando no Sim, Instagram um eu fiz post que um você vídeo, né, fez. que as pessoas, é muito fácil ser positivo quando tem dinheiro no bolso. Tá, tu não tem dinheiro? Não tem. Você já agradeceu hoje pelo que você tem? Sim, E eu tive uma repercussão desse vídeo muito forte. E vieram pessoas, tanto no vídeo como no direct, falando pra mim, meu Deus, agradecer, agradecer. E às vezes um ato tão simples, Thiago. sim, Agradecer, agradecer pela tua vida, agradecer se você tiver 10 milhões de reais para receber amanhã e você não acordar, nada adianta. sim. Então tudo começa pelo acordar. E Já às vezes a gente agradeceu por olha a nossa vida acordar? muito pelo momento, né, Priscila? E Sim. momento passa. Mas veja, o momento às vezes traz sofrimento, Sim, certo? sim, Eh, o sofrimento da gente, ele é necessário. sim. Perdão, a dor, ela é necessária, a dor, porque a Aham, dor a gente aprende, mas o aham. sofrimento, ele é opcional. Hum. Então se nós estamos passando por porque todo mundo passa, tem agora conhecimento, tem inteligência emocional, não passa. Não, nós temos o os picos e Sim. vales da Não, é nossa aquela vida. questão, né, Pri, às vezes a pessoa olha, por exemplo, pra mim, pra você: "Caraca, esses filhos são tão incríveis, nã-nã-nã-nã-nã-nã". Passamos pelas Somos. mesmas Somos lutas. incríveis sim, somos, mas Passamos pelos temos picos, pelos bastidores vales, também, é verdade, entendeu? desafios. Total. E aí, quando você passa por essa dor, você faz um nivelamento e você diz assim: "Poxa, eu preciso aprender mais. Será que eu preciso estudar mais? Será que eu preciso O que é melhorar que eu minhas preciso focar? relações? O No que é que eu ponto do preciso momento, no focar?" ponto do momento aqui, no pontinho do momento. Onde é que eu preciso focar? O que é que eu Isso. preciso vou ficar chorando o tempo todo? Então a dor é necessária, mas o Entende? sofrimento é opcional. Opcional. "Caraca, minha vida tá péssima", tá, mas aí vamos lá, o que é que não tá o que é que tu pode fazer pra ser menos péssima? Eu hoje estou horrível, estou triste, estou liso, tá, mas tu tá, e a Quantos livros já leu o sobre finança, autocuidado né? o autocuidado, como é que tá? Tu tá indo como é que é essa questão? Tu botou a Sabe, música massa, eu boto muita pô, tô triste, playlist massa pra poder ficar massa. Entende? Então assim, é são só mudar tanto a narrativa, como o é ambiente, como o escolher onde a gente expande, estímulo. porra. É verdade. Entendesse? Onde a gente foca, a gente expande. Onde é que eu vou focar? Não quero dizer com isso que a gente também não precisa olhar para as nossas dores, porque muitas vezes aquela dor é o que vai sinalizar. E daí também, se você não olhar, não reconhecer a raiz daquela dor, o que é que tá Aqui, gerando aquele resultado, não é? a pessoa que passou por isso, não queria olhar para a dor. Total. E às vezes a dor ela tá te lembrando o tempo todo, até tu resolver aquilo ali. Então, de repente, também pega essa visão. De repente, aquilo que tu tá passando repetidamente, aquela dor, aquela dificuldade, o mesmo desafio, que tu tá ali, ó, repetidamente vivendo, seja no teu emagrecimento, seja de repente na tua vida financeira, na tua vida a nível de relacionamento, é para isso que você precisa encarar. Agora encarar de verdade, porque enquanto você também não encarar, quando a gente fala encarar, não é simplesmente colocar uma postura de ai, nã não. É encarar e dizer: "Tá, tô com essa realidade aqui. O que é que eu preciso aprender? O que é que isso quer me ensinar aqui?". Opa, muito bom isso aí. Eu Entende? gosto disso. O que é que pelo que eu estou passando, não é para quê, é por quê. Por que eu estou passando por isso? Porque quando a gente fica no pra quê, a gente quer entender uma situação e não aprende, sabe? A gente quer justificar a situação, mas a gente Sim, não aprende. Então não é pra quê, é por que que eu estou passando por isso. sim. É o porquê. Porque às vezes a gente pergunta muito, né: "Meu Deus, ah, nã-nã-nã, por quê?". Não, é pra quê? O que é que isso quer me preparar? Isso. Eu ultimamente tenho tomado muito essa postura com algumas situações, sabe, Priscila, da minha vida. E tipo dizer: "Que massa que isso aqui tá querendo me ensinar". Você tá repetindo, é porque isso precisa ser enfrentado e não negligenciar. É: "Pô, isso aqui quer me ensinar, isso aqui quer me ensinar, isso aqui quer me ensinar". Ao que fazer, ao que não fazer, a como eu devo ser, ao que não ser. Será que essa pessoa, ela me inspira a ser melhor?
Ou de repente essa situação vem para me ensinar a não ser feito essa pessoa, a não cometer e ter essas mesmas atitudes, a não ser esse tipo de pessoa, a ser uma pessoa melhor. E aí você tocou num assunto que é bem delicado, viu, Tiago? Porque nem todas as pessoas que estão com você nessa estação vão para a próxima. Sim, E nós não vamos deixar de honrar essas pessoas. Eu sempre sim, falo isso. Nós não vamos deixar de honrar essas pessoas. Mas entenda que nem sempre aonde você vai, essas pessoas vão conseguir ir com você, porque cada pessoa tem um processo. Você sabe o que a gente faz? A gente quer minimizar o processo da pessoa. E eu quero colocar na sua cabeça que você precisa estudar, precisa se reconhecer, precisa ir atrás, e eu trago um monte de bagagem. Ei, a pessoa tem que querer isso e daí também. você gasta Eu muita posso energia. despertar. Aham, Eu posso despertar, Tiago, em você a vontade de se conhecer mais. Esse é o meu trabalho hoje, essa é a minha missão. Despertar em você que você pode mais. Mas se você não quiser mais, não adianta. E não eu não adianta. posso pegar o teu processo E e trazer para minimizar, mim. porque a minha estação está diferente da sua. Até porque muitas vezes, Priscila, quando a gente também interfere no processo de É algumas pessoas, isso. a gente precisa entender que a gente também tem um compromisso. Isso. Será que você de repente está preparado? Você que muitas vezes se coloca na dinâmica de, eu quero melhorar alguém, quero mudar alguém. Será que de fato você está preparado e preparado para lidar com essas consequências, para assumir a responsabilidade que é interferir no processo de alguém? Ou será que de repente não é o momento de você olhar para o seu processo e deixar com que naturalmente você inspire, você, né? Porque existe formas de a gente inspirar, não necessariamente tem que pegar e arrastar. Exatamente. Não, velho, a própria transformação da gente, ela transforma, né. Ou se a gente tá naquele ambiente, se tu é uma pessoa boa, é inevitável que tu quando chegar naquilo, tu vá trazer algum tipo de impacto de transformação. Eu acredito muito nisso. Eu Até porque, também. Priscila, eu escuto muito isso das pessoas. Às vezes eu fico até, tipo, quando eu falo isso, até pra mim eu fico meio sem graça, assim. Porque, tipo, Thiago, quando chega em alguns ambientes, tu muda a frequência do Posso falar uma coisa lugar. sobre você? Pode falar. Ah, agora eu vou rasgar. Rasgar elogios, tá? Eu preciso fazer isso, porque você é uma pessoa muito ousada. Ousadia é uma palavra-chave para quem quer alcançar seus sonhos. E não é que você não tenha medo, você tem. Agora, o medo, ele tem 2 facetas, né. Ele é aquele medo instintivo, que é aquele medo de você ir numa corda bamba, você sabe que você vai cair. Esse medo é o saudável. O Sim, medo que lhe paralisa é esse que você tem que abandonar. Mas sim, muitas vezes a gente tem medo de paralisar, mas a gente vai com medo mesmo. sim. E você, Tiago, é uma pessoa extremamente ousada. Eu vejo teus vídeos, eu já assisti vários podcasts seus. Você tem eu falei pra você e vou ressaltar agora, você é muito maior, gigante, do que o que você até imagina. E eu sei que seus pensamentos são altos, mas eu ouvi uma vez que quando a gente, outras pessoas, veem na gente algo grandioso, é porque nós já somos. E eu vejo você muito grande, sabe? Você tem uma comunicação excelente, mas você tem uma verdade muito grande no olhar. E ter essa comunicação, algumas pessoas desenvolvem, porque é técnica. Sim. Mas quando a gente traz a verdade no olhar, isso ninguém apaga. Então quero lhe parabenizar por ser essa pessoa, por ser esse nutricionista. Estou muito orgulho de ser sua paciente, tenho orgulho de ser sua amiga. Ela quer me fazer chorar. Mas é porque Gente. às vezes a gente deixa de elogiar as pessoas, Tiago, ou porque a gente vai, sei lá, se sentir diminuída ou Amigo, alguma isso não é uma coisa desse despedida não, tipo. né? Não, mas é preciso, porque às vezes você tem pessoas extraordinárias do teu lado e você não foi capaz de dizer obrigada por me inspirar. Sim. Obrigada por essa energia, porque muitas vezes eu tô triste, eu não falo pra você, mas muitas vezes eu tô triste, é você que me levanta. Sim. Às E às vezes, assim, só te interrompendo, e ouvir isso em alguns momentos ele vem muito a calhar, porque muitas vezes você não tem noção do que um elogio, um abraço, um sorriso das pessoas que cruzam o teu caminho, o quanto isso de repente pode fazer a diferença naquele dia daquela e pessoa, faz, entendeu? e Como tá faz. fazendo agora na minha vida, assim, ouvir esse tipo de palavra, pra mim veio muito a calhar, assim, eu recebo, eu acolho. Receba. Sobre os elogios a você, teremos vários momentos. Nesse momento eu vou receber os seus elogios, porque também eu aprendi que quando a gente rebate, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é incrível, até porque para estar aqui, eu convido pessoas que geram esse tipo de identificação, de conexão. Então, Sim, são pessoas que de alguma forma, Deus ele vai ali inspirando. Então, para estar sentado aqui, o próprio nome fala, o pode ser, é o ser da identidade. Então, para estar aqui tem que ter.
esse filho, assim, né. Isso. Então, assim, você sabe, mas hoje eu recebo e é muito bom, sabe, receber e saber que, querendo ou não, de alguma forma, o nosso trabalho ele traz esse tipo de percepção para as pessoas. Porque, Priscila, você sabe mais do que ninguém que muitas vezes a gente não tem também essa total percepção plena sobre a gente, Com toda né. certeza. A gente não tem controle nem percepção do quanto o nosso trabalho, do quanto a nossa voz, ela acaba Impacta, ecoando na vida das impacta, né. pessoas, né. Então eu recebo com muito carinho, sabe que também Receba, foi de você é uma pessoa que eu coração. tenho um carinho muito grande. E Pri, se você, nesse segundo, assim, né, tenho certeza que alguém deve estar ouvindo, e se deu conta que está nesse piloto automático, um pouco confuso perante a vida, qual é o primeiro passo que essa pessoa ela precisa dar para poder voltar para o próprio eixo? Primeiro querer. Sei que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Quanto que eu quero essa mudança? O quanto que eu quero me conhecer, o quanto que eu estou disposto ou disposta para me abrir. Porque é na vulnerabilidade que a gente aprende, que a gente reconecta, que a gente substitui as coisas que não estão tão boas. Então, o primeiro passo é querer. Eu sou tão grata pela mudança que aconteceu, que hoje nós estamos montando uma estrutura de uma empresa para dar esses treinamentos, para falar sobre inteligência emocional, para falar sobre desenvolvimento humano, para as pessoas que estão naquele iniciozinho, as pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho mais. Então, somos 4. Sim, Meu marido também faz parte. sim, Meu marido é um empresário e é coach também, sim, business, e ele vai trazer toda essa toda essa didática para o mundo empresarial, para que você também possa pegar toda essa reestruturação da sua identidade e ter os resultados que você deseja sim, também, sim, né. sim, Porque existe uma diferença muito grande de você ser audacioso e você ter ganância. sim, Né, a sim, ganância é o que é ruim, é o que você passa por cima das pessoas. sim, Mas a ambição, a audácia, a ambição, ela precisa existir. sim. E você sim merece ter dinheiro, merece ter uma renda compatível aos teus sonhos e além, A né. gente às vezes a gente vive, né, como você falou, tem coisas que é da infância, né. Isso. Por exemplo, esse meu Deus, eu vou partilhar, Fala. vou abrir. Eu me lembro que, depois que a gente vive um processo de transformação, de mudança de crenças, de percepções, a gente às vezes acaba voltando para alguns lugares. É tão engraçado quando a gente volta para alguns lugares, lugares onde tem pessoas que a gente ama também e que a gente começa a identificar essas crenças, e daí a gente entende: "Poxa, por isso que eu pensava dessa forma, Isso, Tiago. porque eu aprendi dessa forma", E a gente quer mudar né, essas tipo: "Ah, pessoas, né. o dinheiro não é tudo, eu não quero muito dinheiro não", entende? E que muitas vezes a gente percebe: "Caraca, por um bom período da minha vida, minha relação com o dinheiro, meu resultado financeiro era limitado aqui". É como se você fosse um profissional de 5.000 quando você é um profissional de 10, É, mas a tive sua mente não 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 alcança. alcança. E assim, tem uma frase que sempre fala, que a gente sempre ouve, né, que o ambiente, o ecossistema, ele sempre vence, Isso. né. E, a gente pode trazer e chega, eu tô arrepiado falando isso. Eh eh, Às vezes a água ela não já viste essa dinâmica, essa analogia? Que a água no centro da cidade do Recife, ela custa R$ 2. No shopping ela custa 10, no show ela custa 8. Então, muitas vezes o seu valor não está compatível com o seu real valor, porque você está num ambiente errado. Você está no lugar errado, Com pessoas com erradas, pessoas erradas. convivências erradas, com experiências erradas, porque o que faz a mudança da gente são as experiências. Sim. Quanto E tu mais escuta tanto experiência, aquilo, né. né, Pri, Isso. que tu começa a acreditar nisso. Eu me lembro, Priscila, muitas vezes que na formação, durante a minha graduação em nutrição, eu ouvia colegas falando: "Eu vou cobrar 60 conto com o retorno na consulta, 80 com retorno, porque eu tô começando". Eu falei: "Não, vou cobrar 120 no terraço da minha casa e sem retorno". Entende? Que de repente eu poderia estar cobrando muito mais, só que talvez eu também precise trabalhar um pouco mais, porque essa Sim. jornada, ela é também um É porque crescimento. tu não vai sair do ponto zero para o ponto É, 1000, porque né. de repente, assim, amiga, você se vê no nível de frequência de pensamento mais elevado, esse papo a gente tá indo pra outra seara. Meu Deus, é muita Você coisa, né. muda assim rapidinho, agora sustentar naquilo, aí que é o difícil.
Por isso Requer que esse trabalho é um interno. passinho, por isso que é uma jornada, Tiago. Ninguém chega no teto sem primeiro ter construído a É. base e depois as paredes, né, Priscila? Mas a pessoa quer uma mudança rápida, Tiago. Ela quer sair do ponto A para o ponto Z Z, de uma hora para outra, ela não vai conseguir, porque ela não sustenta isso, como você mesmo principalmente dependendo falou. da bagagem dela. Isso. Então, por isso que existe a jornada. Quando a gente fala jornada, para a gente é uma expressão A gente entende o muito, que né? é. Mas a jornada é justamente essa transformação que você vai fazendo na sua vida, um passinho de cada vez. Essas são as crenças que você vai mudando de cada vez. Eu não imaginava que Até porque você não consegue, às vezes, suportar todo o processo de não cura, porque, gente, consegue. imagina tu sentir tudo, todo véi, Tiago, 5% é a nossa consciência. 95% é o nosso inconsciente. O ecossistema sempre vence, como você falou. sim. Como é que você quer que um curso, uma mentoria, um livro, Uma sessão de terapia uma tem gente sessão de gente, tem que falar terapia. assim, a primeira sessão: "Ah, eu não me identifiquei", gente, é a primeira sessão com a tua psicóloga. A primeira sessão com a tua aí tu quer que tu já se identifique, que já resolva, não é dessa E forma. aí eu tô. Amiga, tem pessoas que fiz 1 mês de terapia, 3 meses, foi bom. Gente, eu trabalho toda essa parte Eu faço de terapia há 8 anos, viu? eu faço há 6, entende? Ai, Thiago, tu é tão evoluído. Gente, Um processo, Tiago. existe um bastidor real, oficial, entendeu? Amiga, não existe coincidência. É verdade. Não existe Mas é esse coincidência. bastidor que as pessoas não estão querendo, Não quer, Tiago. não Porque quer. tudo na vida é instagramável, É. mas os bastidores não é instagramável. Sim, sim. Os bastidores é luta, mas é Ou uma luta com um objetivo claro. que Aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Se é. você não tem essa consciência de onde você quer chegar, qualquer lugar serve, entendeu? Sim, Então, muito da nossa mudança, você perguntou, a primeira coisa é você querer. Você tem que querer muito essa mudança, porque vai doer. sim. Não posso mentir, vai doer, vai machucar, mas a dor, quando curada, ela liberta. Gente, visão gera compromisso. Então, se você tem uma visão, fortaleça essa visão, porque ela vai gerar compromisso, compromisso nas suas ações, no teu autocuidado, na tua ida à academia, na tua ida à terapia, na tua busca de autoconhecimento. Mas se você não tem uma visão clara, você vai viver sempre em ciclos. E Pri, se você pudesse resumir em uma frase, o que é ser para você? Eita, essa é forte, viu? O que é ser pra mim? Olha, ser pra mim é estar completamente ligada à minha essência, quem realmente eu sou. Ser pra mim é saber que eu choro. Ser pra mim é saber que eu me alegro. Ser pra mim é que eu vibro com as conquistas. Ser pra mim também é saber que vai ter momentos que eu não vou conseguir e tá tudo certo, porque é uma evolução. Então, o ser, para mim, é possibilidade. Se eu for resumir, ser para mim é possibilidade. Possibilidade de ser melhor, possibilidade de ir além, possibilidade de ver além. Isso é o ser para mim. Então, gente, que com essa frase que Priscila falou, né, sobre É forte, ser, né, isso. essência, você sai desse podcast hoje com uma clareza de que você precisa buscar, olhar para sua essência. Que você tem uma essência. Não sei em que momento você se perdeu, não sei se você hoje se sente perdido, perdida, ou até mesmo se você hoje entende, caraca, eu preciso colocar mais força na minha essência. Mas entenda que a sua identidade é a base que vai levar você a chegar, a conquistar, a fazer, a ter tudo aquilo que você deseja, merece, anseia, busca, tá? Tudo começa na nossa identidade. E o nosso bate-papo de hoje veio justamente para poder reforçar isso, entendendo que todos nós temos um bastidor, assim como eu tenho, assim como Priscila partilhou muito do bastidor dela aqui. Sei que você também tem um bastidor. E você não tá sozinha nem sozinho nesse processo. Todos nós temos feridas, mas que as nossas feridas elas vêm justamente para nos trazer ensinamentos e acima de tudo para nos forjar, para forjar a nossa identidade. E quando eu sei, Tiago, quem eu sou, eu tenho clareza do que eu posso fazer e mais clareza ainda do que eu mereço. Ninguém me diz o que eu devo fazer, o que eu sou capaz, porque eu sei quem eu sou. Tá vendo como muda? Eu sei quem eu sou. Ninguém me limita.
ninguém reduz o meu tamanho, porque eu sei quem eu sou. Então que você fique com essa reflexão, busque saber quem você é. Priscila, que incrível te ter aqui Meu Deus, nesse estou muito feliz. episódio Foi do um Pode bate-papo tão Ser. gostoso, Foi, né? gente, a gente falaria Passaria aqui horas aqui. mas teremos outras oportunidades. Sim, Certamente quando você lançar seu livro, saiba que as portas estarão muito abertas para poder te obrigada. receber aqui. Muito E obrigada. Pri, mais uma vez vou reforçar o convite para a galera te acompanhar nas Ah, suas por redes favor. sociais. Priscila Costa, No ponto Instagram voz. é Priscila, Priscila Costa. Ponto voz. Então segue lá essa mulher, porque essa mulher, gente, todo dia ela eu sempre às vezes, Priscila, que eu fico não te falei, né. Meu Deus, eu queria ser essa máquina de produção de conteúdo que essa mulher ela tá, que essa mulher ninguém para essa mulher. É todo dia trazendo, vídeos inspiracionais, com muita essência, um conteúdo riquíssimo que certamente fará impactará a tua vida de forma muito poderosa. Toda voz tem um tempo para nascer, Tiago. Toda voz tem um Toda tempo voz para tem um tempo nascer. para nascer e a sua também pode nascer agora, se você quiser. Ó, pega a lição, se inscreve aqui no canal do Visão, obviamente, foi uma honra ter você aqui junto com a gente, não pode ser. Dá o teu like, compartilha, porque ser, gente, ser é viver o seu potencial todos os dias. Então que você consiga ser essa pessoa que você é aí, ó, em potencial. Nos vemos na próxima quarta e mais um episódio do Pode Ser. Uma honra ter você aqui junto com a gente no canal do Visão Comunica. Até quarta!